Olá, boa tarde. Segunda-feira, nossa semana começando e você com a gente aqui no seu programa. Obrigado pela sua audiência, viu? Pela sua companhia de sempre. Você sabe que a gente está aqui compartilhando juntos essa série dos 10 mandamentos que vai deixar saudade, né? Hoje a gente vai tratar do 9º mandamento. Então eu quero a sua companhia para a gente debater esse assunto e, por favor, não nos abandone, continue com a gente nas nossas redes sociais, conversando com a gente, incrementando aqui o nosso assunto no estúdio. facebook.com/seuprograma e Twitter, @seuprograma. A gente está esperando por você. Tem o nosso blog também, novotempo.com/seuprograma. Eu até estava falando que essa série dos 10 mandamentos vai deixar saudade, mas é o seguinte, já tem muita da nossa série dos 10 mandamentos já no nosso blog. Grande parte já está lá e a gente vai atualizando. No nosso blog também, você pode pedir esse grande presente que é a revista Princípios, que eu converso todas as tardes com você sobre ela. Você que fica protelando aí, chegou a hora. Entra no nosso blog, novotempo.com/seuprograma. Eu falo todas as tardes dessa revista e ela está à sua disposição. É um conteúdo incrível, foi escrito pelo pastor Fernando Iglesias, que você conhece muito bem. Aqui tem assuntos sobre qualidade de vida, relacionamentos, Bíblia e sempre tem um teste aqui para ver se a gente conseguiu apreender todo o conteúdo do artigo que a gente leu. Então, quando você entrar no nosso blog, você vai ver a imagem da revista Princípios, você clica lá, preenche um cadastro rapidinho e chega para você com todo o nosso carinho e com todo o nosso amor inteiramente grátis a revista Princípios, tá bom? Tô esperando por você. Agora é o seguinte, quem nunca contou uma mentira? Imagina a situação, relógio despertou e você perdeu a hora daquela reunião importante. Quando você chega no escritório, diz com a maior cara lavada que o trânsito estava terrível. Ou quando a mulher tá de TPM, né? E pergunta ao marido se aquela roupa tá boa, se ela ficou bonita. Nenhum homem em sã consciência vai discordar, mesmo que precise mentir, não é isso? Pois é, alguns afirmam que mentir é essencial para viver em sociedade. Uma história aqui, uma desculpa esfarrapada ali e quando se vê, a gente já está mentindo sobre quem somos, sobre quem o outro é. Toda ação tem uma reação e quando mentimos, roubamos o direito do outro, inclusive de saber a verdade. Será que existe mentira boa ou justificativa para dizer um falso testemunho? Tudo isso você confere a partir de agora no seu programa, porque hoje a gente vai falar sobre o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Eu tenho a participação hoje aqui do pastor Ranieri Salles. Ele vai conversar comigo sobre o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. E a sua participação é a seguinte: qual foi a pior mentira que você já contou? Hoje é o dia de revelar. Qual foi a pior mentira que você ouviu, na verdade? Errei aqui. Qual foi a pior mentira que você já ouviu? A gente também não está querendo que você se revele tão fortemente aí nas redes sociais, não. Mas qual foi a mentira mais estranha aí que você já ouviu? Compartilha com a gente, tá bom? E daqui a pouco, muita coisa, a gente vai conversar sobre essa questão da mentira com o pastor Ranieri ao vivo aqui no seu programa. Mas agora, vamos lá para as principais notícias de hoje. Todas as tardes a gente sempre está muito bem informado aqui com o Departamento de Jornalismo da Novo Tempo e hoje a gente vai conversar com a Gabriela Frontini. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo bem. O assunto hoje é que promete, né, Gabi? Quem nunca contou uma mentirinha? Verdade. Essa é uma situação bem delicada, mas a gente deve se policiar sempre, né? Pois é. Vamos ver se existem limites ou qualquer coisa a gente está transgredindo esse mandamento daqui a pouquinho. Mas, Gabi, quais são as notícias de hoje? Olha, hoje eu vou começar não com uma notícia, mas sim com uma dica, né? Em todo o país, pelo menos 175 concursos públicos estão com as inscrições abertas a partir desta semana. São 33 mil vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Basta você dar aí uma pesquisada na internet, nos sites dos órgãos públicos da sua região, para saber quais as áreas de trabalho que estão disponíveis. Fique então de olho para saber. Wagner, o bom do concurso público é a estabilidade que ele muitas vezes proporciona, né?
Com certeza. São bons salários, um emprego estável. Principalmente o pessoal de Brasília aí está bastante acostumado, né, com esses concursos públicos, então fica a dica aí para o pessoal de casa. Gabi, agora vamos falar de Egito. Continua aquela instabilidade política no Egito que a gente tem acompanhado. Hoje o ex-presidente começou a ser julgado, mas parece que essa situação do julgamento não está dando muito certo. Explica pra gente. Isso mesmo, Wagner. Foi suspenso hoje o julgamento do presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi. A audiência foi adiada para o dia 8 de janeiro. Do lado de fora do tribunal, militantes que apoiam Morsi e a Irmandade Muçulmana fizeram protestos. Cerca de 20 mil soldados reforçaram a segurança nos arredores da corte. Com 1 hora de julgamento, o processo foi suspenso devido à postura de Morsi. Durante a sessão, ele cantou "Abaixo o domínio militar" e, irritado, interrompeu aí várias vezes a audiência, alegando ser o único presidente legítimo do país. O ex-presidente e outros 14 líderes da Irmandade são acusados de provocar a morte de 10 pessoas durante protestos em dezembro do ano passado. Olha que situação complicada, Wagner. Ali não está fácil naquela região do Egito, né? O ex-presidente Mohamed Morsi foi deposto em julho e até então se posterga essa situação e ainda mais uma vez adiado esse julgamento para janeiro. Algumas histórias ficam penduradas aí, a gente conversando vários dias, isso vai se arrastando. Essa história do Egito nesse ano está realmente muito intensa, né? A situação política no Egito está bastante intensa. Vamos para mais uma notícia agora aqui do Brasil, Wagner. A partir de hoje, começaram a chegar mais de 3 mil médicos cubanos que fazem parte da segunda etapa do programa Mais Médicos do governo federal. Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais devem começar a atuar somente em dezembro, mas antes irão cursar o módulo de avaliação do programa. Segundo o ministro Alexandre Padilha, com esse reforço, o programa vai beneficiar mais de 10 milhões de pessoas que vivem aí em regiões carentes. Olha, é uma boa notícia. Tem muita gente criticando esse programa, mas eu acredito que a população, de um modo geral, está bem contente com essa possibilidade. As filas têm diminuído, né? Tem diminuído, sim. As pessoas têm conseguido atendimento, né? O que é importante. Com certeza. Gabi, em várias partes do mundo, quem olhou para o céu ontem viu um fenômeno pouco comum, né? Bem diferente, inclusive. O eclipse foi visto primeiro nos Estados Unidos e depois passou pelo Oceano Atlântico até chegar à África. O Quênia, no continente africano, foi o país com a melhor visão. Empresas de turismo organizaram excursões para observar o Sol, sendo encoberto pela Lua no meio do dia. A cena durou 14 minutos. O eclipse total só foi visto em uma faixa da África e no Atlântico. O fenômeno acontece quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. É bem curioso e é um fenômeno gostoso de se ver, né? Deus, assim, ilustrando de várias maneiras aí a sua natureza. Com certeza. Bom, Gabi, a gente tem uma notícia agora que é bastante triste, bastante tenso falar sobre o assunto, mas foi divulgado o número de estupros no Brasil. Isso no ano passado, né, 2012. E o número supera, inclusive, os assassinatos internacionais. Exatamente, Wagner, bem triste mesmo. O número de estupros registrados no Brasil em 2012 foi maior do que o de homicídios dolosos, ou seja, aqueles que não há intenção de matar. É o que revela a 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o anuário, o país registrou mais de 50.600 casos de estupro em 2012, o que equivale aí a 26,1 estupros por grupo de 100 mil habitantes. Um avanço de 18% em relação a 2011. O número de homicídios dolosos registrados em 2012 foi de 47.100. A situação do Brasil também é complicada, a violência tomando conta muitas vezes. Bom, só corrigindo, eu falei aqui assassinatos internacionais, acho que você nem percebeu, Gabi, mas na verdade, então assim, o número supera os assassinatos intencionais, né? O número de estupros no Brasil supera o número de assassinatos intencionais. Muito triste essa realidade brasileira. Bom, Gabi, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Obrigada igualmente e bom programa aí para vocês. Obrigado, tchau, tchau.
Olha, mais notícias você acompanha ao vivo no NT Vale, né? Às 7 horas da noite. As principais notícias para você ao vivo às 7 horas. Recadinho super legal para você hoje aqui no seu programa é o seguinte: a Joyce Zanardi está lançando esse novo CD, o CD Vida. Mostra aqui o CD da minha amiga Joyce Zanardi. Ouvi dizer que ela vai estar aqui no programa nesses dias, quinta-feira, então é verdade. Leilane me confirmando a informação. A Joyce vai estar lançando o CD dela aqui no seu programa nessa quinta-feira. Vai cozinhar pra gente a Joyce também? Ah, tá, não, hoje não, mas a Joyce cozinha bem, segue ela no Instagram pra você ver. Mas enfim, olha, eu quero dar esse CD de presente pra você. Acabei de receber a informação que a gente tá quase com 6 mil curtidas no nosso Facebook. Esse número precisa crescer. Estamos com quase 6 mil, mas a gente ainda não chegou a 6 mil. E a gente espera que no programa de hoje a gente já supere esses 6 mil. Então é o seguinte, curtiu a nossa página no Facebook? Está concorrendo ao CD da Joyce Zanardi. Vamos lá? Entra lá, facebook.com/seu programa, curtiu, já está concorrendo. Ah, mas eu já curti a página e agora o que eu faço? Ó, liga para o seu amigo, liga para sua família, coloca ele lá para curtir a nossa página, que de repente vocês podem dividir aí esse prêmio, tá bom? No próximo bloco, gente, hoje segunda-feira, é dia da gente falar sobre carreiras e profissões. Samira Toledo vai estar com a gente falando de um tema bastante interessante. É o seguinte, namoro no local de trabalho. Como é que a gente deve proceder? Como é que as empresas veem essa questão de namorados que trabalham na mesma empresa e como eles devem lidar com essa situação ali no ambiente de trabalho? E também a gente começa a nossa conversa sobre o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Vou estar com o pastor Ranieri Salles logo depois do nosso intervalo. Então você não sai daí, a gente volta já já, é rapidinho.